Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for assistir este material, está sendo colocado e disponibilizado no ar nessa noite abençoada de 28 de dezembro. Estamos fechando o ano. Meninas, nós só vamos encontrar com os internautas o ano que vem. Ai, que bom! Elas vão tirar, e eles vão tirar férias da gente, que não estão aguentando nós três mais, já pensou? Então, só vão encontrar com a gente aqui nos encontros com Manel Filomeno de Miranda o ano que vem. Jesus toma conta. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos. É uma alegria muito grande o nosso reencontro. Lembrando que você pode preparar a sua água para fluidificar, já que o nosso encontro está sendo transformado pelos amigos espirituais num culto do Evangelho no lar. Meninas, quem começa? Euzinha, Com você. boa Faz noite, querida. bonitinho, porque senão só o ano que vem. Ah, mas eu acho que eu não quero tirar férias, não, gente. Gosto tanto de conversar aqui com vocês. Apresenta quem está ali atrás de você, no Ah, é o sofá, Allan menino. Kardec. Olha lá, Allan Kardec, gente, a almofada de Allan Kardec. Eu Então, mesmo. gente, tudo bem, né? Final do ano, virada do ano, muitas, como é que chama aquele negócio, vinha verde, ondinha, viu? Se não pular, o negócio do ano que vem fica tudo desgringolado. Lembra que eu vou falar disso no final. Lembra que eu vou falar disso no É final. mentira, não tem nada disso. Ó, o primeiro é só depois do 31. Só isso. Vamos ler a mensagem do que. Ó, esse capítulo fala de uma coisa que é muito importante. É o que realmente importa na vida da gente. É isso. Então, minutos de sabedoria do nosso querido pastorino, mensagem 152. Para você subir na vida, dois degraus existem de suma importância. São representados por dois verbos, amar e servir. Gente, achei isso tão bonitinho, pastorino. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao próximo o progresso do planeta que recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. Linda mensagem. Vamos então fazer a nossa prece. Deus Pai de amor e misericórdia, Jesus, nosso querido irmão mais velho, espiritualidade amiga que nos envolve nesses instantes, agradecemos pela oportunidade benéfica do reencontro semanal, onde aqui nesses encontros nos dispusemos não só a ampliar os nossos conhecimentos, mas também amar e servir. Amar e servir a Deus, amar e servir a Jesus, amar e servir ao próximo, amar e servir a nós mesmos. Que esses espíritos de luz possam nos ajudar quando o desânimo bater, quando a incerteza, que possamos ser reanimados, fortalecidos, para continuar a nossa caminhada evolutiva, porque sabemos que Deus não nos desampara em nenhum instante. Que a luz do Mestre Divino seja esse imenso farol a iluminar a nossa estrada e que nós tenhamos coragem de superar os obstáculos que encontramos pelo caminho e continuar firmes no propósito que nos dispusemos, que é de sermos trabalhadores da sua seara. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalhar nesse ministério de luz. Que assim seja. Muito bem. Suas palavras iniciais? Pode ser você. Você que começou, hein? Ó, não. É o Allan Kardec. Dá a palavra para o Allan Kardec, para a almofada do Allan Kardec. Quem sabe ela Fala fala. aí, fala aí, Kardec. Oi, gente. Ó, o capítulo de hoje tá uma belezinha, tá? Negócio de obsessão, esse trem que cada um de nós tem um tiquinho, e vamos ver por que que nós temos.
Fica esperto aí, tá? Verônica. Oi, gente, boa noite a todos. E aproveitando já para agradecer a companhia de vocês aí durante todo esse ano de 2023, que possamos encerrar com chave de ouro 2023 e iniciar com o pé direito e esquerdo 2024. Ninguém aqui é saci pererê para começar com o pé só. Muito bem. Muito bom. Feitas essas palavras iniciais, nós queremos respeitosamente dizer que se você ainda acredita que vestir roupa branca vai ter mais paz, se vestir roupa amarela vai ter mais dinheiro, se colocar uma lingerie ou uma cueca vermelha vai atrair um amor, se você ainda acredita que saltar 7 ondinhas vai ser importante, faça isso. Não é imoral, não é ilegal, não é antidoutrinário. Mas fica sabendo que não adianta mudar comportamentos externos se não mudarmos as matrizes internas. Olhem só as palavras que os amigos espirituais deram para 2023. Eu não vou falar no ar hoje, porque nós vamos anunciar semana que vem. Tá? Mas tivemos a nossa reunião de reabastecimento no dia 19 próximo passado, e as palavras foram muito bem colocadas pela espiritualidade, com todas as explicações necessárias. Depois a Verônica, que é professora aí, faz a diferença do antes é prefixo, depois é sufixo É, do sufixo. Tá bom? Então, quem vai começar, Verônica? É você? sou eu. Uhum. Puxa o carro então, menina. Então vamos lá. Esse capítulo ele é um pouquinho mais extenso do que os demais que nós estamos trabalhando. Então nós vamos não ler parágrafo por parágrafo, mas sim resumir alguns parágrafos, tecer comentários sobre eles, para não ficar muito cansativo e para a gente dar conta do capítulo inteiro. Então, esses primeiros 4 parágrafos que inicia o capítulo de hoje, o Manuel Filomeno de Miranda, ele reafirma que o processo obsessivo se estabelece por afinidades entre cada uma das partes envolvidas nesse intercâmbio. Não é uma via de mão única, é mão dupla. E ele faz uma comparação muito didática sobre um organismo que está sofrendo um processo obsessivo e que vai tendo a sua vitalidade roubada pelo então chamado obsessor, assim como uma árvore que é vitimada por uma planta parasita, também tem roubado a sua vitalidade e a sua seiva. Esse processo obsessivo, então, ele se depara com isso. Um sugando as energias do outro. E esse sugar de energias pode ser o que a gente já comentou em outros encontros, de uma maneira inicial bem sutil, e que pode vir se agravando e de uma maneira quase que paralisante para aquele que sofre da obsessão. Mirinha. Então, ele fala que o obsessor, vinculado ao mal, sintoniza com pessoas de pensamento igual, né? E passa a atormentar essa pessoa. Meu Jesus de Nazaré. Aí ele vai vampirizando essa criatura, conforme a Verônica falou, tirando as energias dela, porque essa pessoa, ela está o quê? Vinculada a tipo de abuso, abuso sexual, desregramento sexual, droga, álcool, excessos, excessos. Esses excessos, eles fazem com que essas criaturas que querem esse tipo de energia se vinculem a nós. E esse vínculo, ele fica tão forte que o obsessor, ele se sente vítima e o obsidiado começa a se sentir desvitalizado, doente, prostrado. O obsidiado começa a se sentir desanimado. Por quê, Falcone? Por que que o obsidiado, o obsessor, se sente forte e a gente encarnado vai se sentindo desvitalizado? A bateria vai arriando. Vocês duas têm carro. Quando o carro começa a arriar a bateria, de manhã você chega na garagem,
vira a chave, ele faz assim, nhen, 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 e não pega de jeito nenhum. Aí pede o pessoal para empurrar, empurra para o morro abaixo. Você põe uma terceira, tira o pé da embreagem, ele pega. Começa a andar, o dia inteiro ele está com a bateria carregada. À noite vai para a garagem. Durante a noite, a carga cai novamente. No dia seguinte, nhen, 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 o carro não pega. Da mesma forma, nós somos um campo eletromagnético, só que psíquico. A bateria não tem vida mental, emocional, afetiva. Nós temos. E isso mexe com as nossas emoções. E sugadas as nossas energias, a gente vai ficando mais marcha lenta, devagar. Qualquer coisinha cansa, a cabeça não concentra. Hoje, eu estava de moto na Rio Branco, na Independência, em frente ao Colégio Estela Matutina. Parei, o trânsito parou. Vieram duas senhoras caminhando. Uma delas, minha paciente de muitos anos, fez acupuntura comigo mais de 20 anos, sempre que necessário. Foi trabalhadora do SOS Preces, coordenadora de grupo de estudos, excelente professora. Aí eu gritei com ela, fulana. Ela olhou, eu de capacete, eu falei, é o Falcone. A senhora que estava com ela fez assim, ó. Quer dizer, ela olhou para a mulher, da Neuzinha, é o Falcone. Ela fez assim e continuou. Ou está com Alzheimer, com amnésia, com alguma coisa. Mas, ó, a energia foi um processo de vampirização? Não, foi um processo biológico. Andando devagar, embora a idade não é tão avançada. Então, ali é comprometimento nos circuitos cerebrais. Mas, no caso da obsessão, é pela vampirização, é pelo sugar de energia. Você está com um copo cheio de suco de frutas. Você põe um canudinho lá e começa a puxar devagarzinho. O que acontece? O nível do suco diminui. É por isso que às vezes a pessoa está com sintomas, vai ao médico e ele não acha uma causa orgânica para aquilo. Exames normais, coração normal, temperatura normal, eletroencefalograma normal, eletrocardiograma normal. Ele vira para o paciente e fala, não sei, ou para o acompanhante fala, ó, pelos exames está normal, agora a vitalidade caiu, vamos dar umas vitaminas, tomar um pouco de sol, caminhar, e a pessoa melhora, por quê? Vai caminhar, sai da prisão do quarto, da casa, melhora. Mas se não tiver em paralelo uma higiene mental, daqui a pouco volta de novo. Verônica. E ele vem dizendo também que o irmão obsessor, ele é sutil e persistente. É porque ele não tem pressa, né? Então ele pode ir elaborando essa artimanha, essa armadilha para envolver o obsidiado. Então, uma maneira sutil, devagar. E persistente, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Às vezes a pessoa nem percebe. Quando vai perceber, a coisa já está num grau mais elevado. E ele vai projetando o pensamento para o obsidiado, produzindo contínuas ressonâncias vibratórias, ou seja, ele só vai conseguir emitir esses pensamentos e serem captados se o outro estiver na mesma frequência. Se estiver numa frequência diferente, pode mandar energia, pensamento que não vai conseguir atingir. Daí porque nós é que temos que tomar cuidado com aquilo que estamos pensando, falando, né, no nosso comportamento. E aí, com isso, esses pensamentos vão acabar se alojando na casa mental, que ele chama aqui de hospedeiro, e começa a fazer parte do raciocínio dele. E ele acaba acreditando que aquele raciocínio, aquelas ideias são próprias dele, quando são intuições que estão vindo do obsessor. Faça isso, faça aquilo, fala dessa forma, haja de uma forma tal. Ele vai sutilmente colocando essas ideias ali na casa desse hospedeiro. E essa turbulência, ela tem vários aspectos. Mas uma coisa muito interessante que ele diz aqui, que em particular se concentram nas necessidades sexuais.
Talvez porque esse seja um ponto muito neurálgico da nossa humanidade, né? O que já Mirinha. aprontamos num passado recente Oh, ou que ainda aprontamos nessa é, e ninguém fica sabendo, né? Que é aquela é. condição do camarada que fala: o escândalo não é fazer a coisa errada, é o povo descobrir. Então, enquanto você e a Mirinha não souberem as minhas bagunças na área sexual, nossa, o Falcone é um cara tão equilibrado. O dia que levantar o tapete, você sai correndo. Não é isso? E o problema é o seguinte, que enquanto tá aqui, tá desse jeito. Quando desencarna, piora muito. Oh, meu Deus. O trem fica desnudado lá, ó. O obsessor acha a gente com mais facilidade. Então, tem que tomar um cuidado para a gente acertar os nossos ponteiros de uma vez. O que não é fácil. Ninguém falou que é fácil, não, acertar esses ponteiros. Mas é necessário, é urgente. Não tem muito jeito, não. O sexo, ele só se torna um veículo de degradação se ele for um prazer doentio, se ele for um excesso, se ele for usado de forma errada, com a pessoa errada, né? Tem que pensar nisso, né? Porque quando as coisas estão equilibradas, quer dizer que o casal não pode ter relação sexual? Ninguém está falando isso. Nós estamos falando do comportamento, seja sexual. Aqui, no caso, nós estamos citando sexual, porque Filomeno dá a importância a essa parte, porque há um apelo muito grande da mídia a respeito do sexo, né? Mas droga, comida em excesso, pensamento negativo, constante, isso tudo é um desregramento da gente, do ser humano. Então, assim, tem que parar e pensar que a gente, não posso ter relação sexual? Claro que pode, não tem nada disso. Desde que você tenha equilíbrio. Posso Haja comer? respeito pelo corpo alheio e haja afetividade. Senão é uma função animal. Senão é uma função animal. Só animal. Não tem nenhum vínculo de conexão espiritual. E no ato sexual há uma troca muito grande de energias, de hormônios, de elementos espirituais. Tanto que o sexo pode alimentar e pode desgastar. O sexo pode ser uma forma de fortalecimento das duas pessoas envolvidas e pode ser um fator de perturbação para ambos. É igual uma faca. Uma faca pode ser usada para apontar um lápis, cascar uma laranja, ou pode ser usada para matar o outro. A mediunidade pode dignificar e fazer o espírito evoluir, ou dar um stop. O sexo é para a vida. Diz Emmanuel na introdução do livro Vida e Sexo. Mas a vida não é para o sexo. Nesse livro, o Emmanuel explica que o ser humano vem com 98% de desequilíbrio na área sexual. A gente traz tendências do passado e um desequilíbrio nessa área muito grande. Mas chegou o momento do equilíbrio, chegou o momento de equilibrar, né? E a gente equilibra se a gente quiser. E assim em qualquer área, a gente torna a nossa vida saudável a partir do momento que a gente reflete, né? Aqui o Flamengo está falando que o que falta na gente é reflexão. Falta a gente pensar que a partir da reflexão, eu me conheço, a gente tem falado muito isso aqui, e aí transforma aquilo que não está bom em posicionamentos equilibrados. Mas se eu não refletir, o Falcão vai falar comigo, sou eu, Mirim, você está desequilibrada sexualmente, vi com 3 homens, não sei o quê, beririm, bororó. Se eu não tiver essa consciência, não vai importar o que o Falcone falar para mim. O Falcone está chato, nossa senhora, o Falcone está cafona. É Piada, moda, careta. ultrapassado. É moda ter 3 homens ao mesmo tempo. Moda para quem, gente? Que moda é essa? Menininha, você está muito ultrapassada. Isso é moral. Moral é a regra de bem proceder. De bem proceder.
Mas quem falou que ter três homens ao mesmo tempo não é bem proceder? É uma questão de valor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem feito na nossa vida. E como eu quero alcançar o equilíbrio? Eu tenho visto muitas pessoas dizerem assim: ah, eu tenho feito tudo para acertar, já não sei o quê, já não sei o quê, já não sei o quê, mas já não sei o quê ontem, não sei o quê foi ontem que eu deixei de fazer. Então, tem que esperar um pouquinho, tem que convencer a você mesmo que você não faz mais parte desse mapa. E meu mapa agora é outro. Agora eu tenho que convencer a Mirinha disso. Ah, eu parei de comer açúcar, tá, Falcone? Que dia, Mirinha? Parei ontem. Não, não parei ainda não. Claro, calma, eu preciso me convencer. Eu estou no processo, eu estou largando o açúcar. É a mesma coisa que o AA. O AA é o maior exemplo para a gente. O AA nunca fala que eu estou livre, que eu estou bom, que eu estou santo. Eu estou em recuperação sempre. Porque se eu beber um golinho, eu volto tudo. Isso é falta de saúde. Falta de saúde. Nós precisamos prestar atenção nisso. Vê. Falcone, em cima disso que a Mirinha estava falando, como é que fica a situação dos árabes, onde culturalmente e socialmente a poligamia é aceita? Fica tudo legal. Isso é padrão de religiosidade e política deles. Plural, né? Então, para Uhum. eles, no padrão deles moral, ter Sim, quatro mulheres é legal, moral e tem comportamentos respeitáveis para isso. A primeira esposa é a Cadim. As outras três são esposas com o mesmo direito, mas a Cadim tem uma autoridade sobre toda a situação. Pelo menos é o que eu sei de amigos árabes com quem eu convivo normalmente. E para eles isso é uma coisa comum. Eles não vivem, porque têm quatro esposas, em orgias, como diz o sim. livro aí, ó. Uhum. Como, porém, o grande mercado sexual tem primazia nos mais diversos segmentos sociais, nos veículos de comunicação, na propaganda de produtos, há um entusiasmo injustificável pelo culto do corpo, pelos acepipes da libido, pela abundância da vulgaridade e excesso de orgia. Isso não está Não. presente na vida de um árabe equilibrado. Pode ter árabe com essa situação? Pode, Pode. perfeitamente. Porque não é você ser da religião A, B, C ou D que vai dar dignidade. É o que você Sim. faz com o seu corpo e com o corpo do outro. Não é um anel, uma aliança de ouro no anular não, anelar da mão esquerda que vai dar dignidade ao ato sexual. Então a gente vê que para eles mantêm essa poligamia, mas uma poligamia respeitosa e uma poligamia com fundamentos religiosos. É bom para a gente diferenciar, né? Que pode alguém alegar assim, ah, se eles podem, a gente pode também. Como é que fica? Esse Lá é uma contexto situação cultural. completamente Isso não é diferente, cultural do Brasil, de É não forma é outro diferente contexto. É diferente, com todo o respeito que eu vou dizer, do nosso querido rei Salomão de Israel, que tinha um harém com 100 mulheres. Elas são escravas, não podem sair do harém, não têm vida social, ficam presas, confinadas para servir ao senhor delas. As quatro mulheres, as quatro esposas de um árabe que tem condições financeiras de manter isso, tem vida social, tem participação, tem relacionamentos com os familiares. A mulher no harém, não, nunca mais a família vê, é como se fosse freira contemplativa, presa intramuros, vigiada por eunucos e por toda a guarda e toda a estrutura do dono do harém. São escravas mesmo. É outra situação complicada, né? Desses também que fundamentam no mercado sexual, que Com certeza. escravizam, né? Que prendem mulheres, aí tiram o passaporte, levam para outros países para trabalhar. Alguns Olha a anos, responsabilidade. alguns anos, já tendo cerca de uns 10 anos, aqui em Juiz de Fora foi descoberto um grupo que fazia comércio de mulheres para outros países, para outras comunidades.
deu uma confusão danada. Teve que ser abafado porque tinham pessoas influentes Hum. envolvidas na situação. Então, foi camuflado. E é por isso que ele está levantando tanto esse. Olha só quantos exemplos, né, que a gente viu aqui. Então, quando o Filomeno fala, é com conhecimento de causa, que é essa área que desvirtua muito. E ele continua dizendo que esse processo enfermiço da obsessão decorre de pensamentos repetitivos, ideias fixas, né? Essa ideia vai se consolidando, ela vai crescendo, e aí vai surgindo, por exemplo, antipatia entre pessoas que são amigas ou não, vai se gerando uma certa animosidade, porque essa infiltração, esses pensamentos que vão sendo inspirados para esse hospedeiro, e com isso começa a crescer, a gente falou que começa de uma maneira sutil, persistente, então tem uma hora que isso aí cresce. Porque o objetivo do obsessor é conspirar para que o obsidiado fracasse nas ações do bem, principalmente se ele estiver indo pelo caminho do bem. E a gente lembra quantas pessoas do meio espírita conhecidas sofreram processos obsessivos. Chico sofreu, Divaldo sofreu, Dona Ivone sofreu, Zé Raul Teixeira sofreu, ou seja, né, as árvores frutíferas que são apedrejadas estão indo para o caminho do bem, aqueles que são inimigos, esse é o alvo deles. Então, por isso que nós devemos o quê? Vigiar, que nós devemos também ter o nosso autoconhecimento, nos conhecermos, porque caso tenhamos pensamentos dissoantes daquilo que nós realmente pensamos ou que somos, o alerta tem que ser ligado aí, o sinalizador, e observar se é uma obsessão sutil que está se encontrando ali, está se instalando, ou não. Então, esse autoconhecimento é muito importante para isso. Opa, eu nunca pensei nisso. Isso não faz parte dos meus pensamentos diários. Por que que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Então, isso é muito importante da gente poder analisar, ter essa vigilância constante. Mirim. E a gente tem que tomar um cuidado danado, gente, porque a gente adora um desculpismo, né? Adora uma justificativa, né? E aí, em nome do amor, eu amo demais. Nossa, eu amo que é uma coisa de louco. Eu amo meu marido, mas eu amo loucamente. É loucamente mesmo. Isso aí não tem nada de saudável, não. Então, a gente faz essa ideia fixa, acredita por uma ideia fixa, que em nome do amor, né, eu estou fazendo o correto. Não estou, não. Isso desestrutura o nosso emocional. Aí eu prendo a minha filha comigo porque eu amo ela mais que tudo, amo ela. Amo ela é um negócio que tem no pato lá, gente. Não ama coisa nenhuma. Para com essa bobagem. Quem ama, liberta. Nós já falamos aqui outras vezes. Não tem esse negócio, não. Não, mas eu faço tudo isso por amor. Que amor é esse? Pensa no amor de Jesus por nós. Ah, não, não consigo pensar nisso, está muito longe. Pensa no amor que os amigos espirituais têm por nós, o nosso guia, o nosso mentor tem por nós, nosso anjo da guarda, que deixa a gente quietinho. A gente comete erros, desatinos, em função de que eles não interferem na nossa vida, nos deixam. Isso é amor. Eu vou fazer correto, eu vou fazer errado, em função daquilo que eu acredito que seja o melhor, ou estou achando que vai ser o melhor. Mas isso não é amor. Amor não é isso. Amor é deixar a outra criatura ser livre. Amor é eu deixar minha filha casar e ser feliz com quem ela quiser. Não, menina, mas o bom para ela é o médico. Quem falou isso? Onde está escrito isso? Não, porque dá dinheiro. Quem falou que dinheiro é felicidade? Ah, só se for para você que não é. É verdade. Que coisa horrível, Senhor. Quantas criaturas estão milionárias, cheias de dinheiro, e o câncer está pegando, e a demência está pegando, e você pode ter o maior dinheiro do mundo, ir para Dubai, para sei lá para onde que você vai aí, e não resolve a situação, gente. Para com bobagem, vamos parar e vamos refletir. Então, a gente precisa de pensar que essa ideia fixa que a gente tem no outro, em nome do amor, isso desestrutura o nosso emocional. Isso faz a gente ficar doente e atrai para nós espíritos ociosos e doentes. Eles vão fazer companhia para a gente. Então, a gente precisa viver no mundo, e não é viver o mundo.
da forma como está tudo. Ah, mas o mundo está me oferecendo isso tudo. Porque está oferecendo isso tudo, eu preciso aceitar? Porque está oferecendo isso tudo, eu preciso fazer? Vamos raciocinar a respeito disso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o Nem tudo exemplo me que eu dou na convém. minha área profissional. Você está com dinheiro no bolso, entra num restaurante self-service, vai comer de tudo. É Se isso? você está com glicose alta, você vai evitar certos alimentos. Se você está com colesterol alto, com ácido úrico alto, se está com gota, se está com isso, você vai, tem que ter um conhecimento mínimo. O peixe morre pela boca, o homem também. A mulher também. É. Então, temos que pensar. A gente precisa pensar, eu falo muito isso para os meus O filhos. próprio Essa, Manel Filomeno de Miranda tem um livro que nós vamos chegar nele, que é o Sexo e Obsessão. Lembra disso? É, Nós vamos chegar lá. E aí o bicho vai pegar. tá, pega. pega É mesmo. porque eu me lembro quando eu estudei esse livro pela primeira vez, Falcone fez um pinga-fogo sobre ele na FEAC, Jesus sacramental, as perguntas que eu fazia, o homem ficou até desatinado. Eu lembro das perguntas até hoje. Pois é. Vou repetir elas ainda, inclusive, desse livro. Então, a gente tem que parar para pensar. Eu sempre falo com meus filhos, gente, essa não é a nossa verdadeira vida. A verdadeira vida é espiritual. A gente está aqui de passagem, de aprendizado. Que bom que nós estamos aqui, mas que a gente precisa ter a oportunidade, precisa aproveitar a oportunidade de resgatar débitos, de corrigir falhas, de melhorar a pessoa. Não é viver só o trabalho, não é viver só o dinheiro, não pode ser assim isso aí. Eu preciso ter uma religião, seja ela qual for. Menino, mas por que precisa ter religião? Eu, menino, preciso, gente. Porque ter religião já está complicado demais. Eu preciso de um formato religioso que diga para a Mirinha, Mirinha, pare e vamos refletir. Mirinha, ore para uma pessoa que necessita. Enquanto você ora para o outro, você pensa no que é a sua vida. Se a vida do outro está triste, você está precisando orar para ele, a sua vida é muito valorizada. É assim que eu, Mirinha, aprendo. Agora, se os outros não aprendem assim, que bom que eles aprendem de outra forma. Eu também não estou vendo que está aprendendo de outra forma, não, gente. Estou falando. Então, a gente dedica muito menos tempo à reflexão para estruturar a nossa vida saudável e nobre. E a gente se descuida muito facilmente da gente, daquilo que a gente precisa realmente. Por isso que a gente fica obsidiado, gente. Por que que a gente fica doente fisicamente? Porque a gente abusa. Porque a gente abusa. Por que que a Mirinha tem dor na vesícula, no fígado? Porque come doce que não pode. Então, a gente precisa, necessita de começar a tirar o pé do acelerador, a fazer as reflexões e modificar a sua própria vida. Senão, não vai não. Ele Verônica. fala aqui sobre a vida espiritual, como é que nós refletimos muito pouco a respeito disso. Por isso foi que Mirinda falou. Temos que despertar para isso, viver no mundo sem ser do mundo, encontrar essas realidades espirituais. Isso vai nos ajudar a evoluir, isso vai nos ajudar a progredir. Esses são os valores que nós vamos levar pela existência inteira. Então, são esses que nós temos que trabalhar, são essas imperfeições que nós temos que sanar, transformar em virtudes, sermos pessoas melhores a cada dia. Para quê? Porque a gente não aceite essas induções perniciosas, para que a gente possa se blindar com relação a esses processos obsessivos, mesmo que sutis, e não enxergar tudo sombrio, e saber o que, que é nosso, o que, que é de nossa responsabilidade, o que não é, não transferindo tudo para outras pessoas. Quantas vezes nós colocamos aí uma tarde nos nossos olhos para não olhar para a gente mesmo, porque é muito mais fácil a gente transferir a responsabilidade e dizer, não, isso eu fiz errado por causa de fulano, por causa de ciclano, né? Se eximindo da responsabilidade. E isso não quer dizer também que transferir a responsabilidade para outra pessoa em qualquer situação seja um processo obsessivo, porque de repente ler isso que ele está falando, né, Falcone, acha assim, não, aquela pessoa que transfere a responsabilidade para o outro, ela está obsidiada. Como é que a pessoa pode ter
um insight para desconfiar que está começando a ser obsidiado? Nós falamos no último aula, se não me engano, eu encerrei com os 10 passos da Sheila, né? 10 fatores que podem demonstrar que sinal vermelho aí para você. É só ler aquela mensagem. A doutrina espírita, eu falo sempre, Verônica, você já deve estar cansada de ouvir eu falar isso, que eu aprendi com o Mateus. Cada mensagem que você lê, cada pedacinho de papel que você recebe, é uma placa de sinalização. Na porta da minha clínica tem uma placa, estacionamento e parada proibida. O pessoal para debaixo da placa, sobe na calçada e para na contramão debaixo da placa. Eu falo assim, será que comprou carteira? Será que está igual a minha amiga lá que eu encontrei andando de motocicleta hoje de manhã? Dá para entender. Então, a placa de sinalização está ali grande. Por isso, André Luiz diz que quem já tem uma semana de doutrina espírita tem material para mudar comportamento. Não é para virar santo, não, mas para mudar comportamento. Eu não sabia. Nós vamos poder alegar isso amanhã? Não. De jeito nenhum. É sério. E na área do sexo, os amigos espirituais estão sempre avisando: cuidado, prudência. Já citei aqui uma das obras que me ajudou muito lá atrás, quando foi lançada, de Joana de Ângeles, que é o Após a Tempestade. Ela dá ali uma série de explicações sobre essas energias sexuais, fala coisas muito interessantes. Não sei se você, mais a Mirinha, já tiveram a oportunidade de ler esse livro, né? Após a tempestade. Aconteceu uma tempestade na minha vida, Verônica. Mirinha, eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito. Eu vou me suicidar, eu vou mudar de Juiz de Fora, eu vou fugir para o fim do mundo. A tempestade, que bom que passou. Vamos Uhum. arrumar a casa agora. Ninguém está livre de uma tempestade moral, financeira, pessoal, profissional, espiritual. Escorreguei, pisei onde não devia. Pisei numa casca de banana, escorreguei e quebrei a bacia. Agora eu vou ter que enfrentar as consequências. Ficar imobilizado numa cama durante várias semanas. Ah? Num olhão estava passando, pisei num buraco, quebrei o pé. Ah, bengala canadense, muleta, fisioterapia. Então, aconteceu a tempestade. E na área sexual é muito. Por quê? Nós ainda somos muito movidos pela sensualidade, pelas fantasias, pelos desejos. Também, se ele tiver zero disso, ou já virou santo, ou então é uma criatura, passa uma pessoa bonita. Se não mexer com você em nada, pelo menos você fala assim, vai ser bonita assim lá nos braços de Jesus Cristo. Mas alguma coisa a gente tem que pensar, não é? Daí ter pensamentos sensuais ou sexuais com a pessoa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas admirar a beleza de uma paisagem, de um pôr do sol. Você pode admirar a beleza de uma pessoa, de um ser humano, de um quadro, de uma foto. Né? Então, como é que fica? Eu me lembro muito daquele filme Lagoa Azul, com a Brooke Shields, Uhum. vocês lembram? Mostra aquele casal que vai para a ilha, pré-adolescentes, e tem que sobreviver. E aparece ela e ele várias vezes com trajes básicos, mas em momento nenhum tem erotismo. Tem cenas muito delicadas, ele e ela descobrindo a sexualidade, sem uma orientação de pai, de mãe, de nada, numa época em que os pais não falavam com os filhos sobre sexo. Então, é um filme de uma beleza, a natureza exuberante, ela muito bela como um jovem, ele muito belo como jovem, mas não há uma exploração feita pelo diretor da parte sensual dela, mas da realidade do que poderia acontecer com qualquer um de nós
se passássemos por uma experiência daquela. Em compensação, tem cenas de novela passando 7 horas da noite, 5 horas da Sim, tarde, que a gente tem que sair da sala de vergonha sim, para não ficar perto do filho. sim. Bom, E como a aquele desencarnação não transforma ninguém em santo, quem está com esse desvio no sexo vai chegar no mundo espiritual ainda com esse desvio, vai ter que se aproximar de alguém encarnado para poder receber aquelas emanações. E nos dias de hoje, em que a beleza das Ixi, meninas está cada vez mais vez mais cedo. exuberante, eu olho as fotos de formatura minha do primário, do ginasial, da contabilidade, gente, em 86, do direito, um bando de cafona de urubu e urubua, modo de dizer. Você vê a meninada hoje, uma beleza, um corpo exuberante, uma juventude, e pouca roupa. Então, tem hora que a gente tem que fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a mão esquerda para ter bom pensamento. Lá na FEAC é um problema. Nós estamos toda hora enfrentando decotes, tomara que caia, que já caiu. Agora no verão, então, imagina o que vem pela frente aí. Começou o verão semana passada, dia 21 de dezembro. Oremos. E a FEAC nós estamos sempre batendo nessa tecla. Tem centro espírita. Eu fui na missa. Eu fui numa missa sexta-feira, na minha cidade. Muito bem. Aí a Valéria estava comigo, estava de ver a roupa das meninas na missa. Ah, eu lembrei do padre João Batista Vercade. Ia lá e punha todo mundo para fora da igreja. Como é que fica? Pouco vestuário, muita exuberância física de beleza, de anatomia. Tem que orar e vigiar, vigiar e orar 25 horas por dia, 8 dias por semana. Vamos que Vai lá, vamos, segue em Mirinha. frente, senão a gente fica doido. Ah, Mirinha. Então, é, isso, gente, é em todas as relações que tem essas questões de obsessão, na relação afetiva, familiar, né? Se você deixar, a coisa pega. No trabalho, né? No meio social. Gente, a gente trabalhando no bem, acontece muito essas coisas, né? Melindre, a gente aceita as tentações a que somos infringidos, né? Imagina, né? A gente melindra dentro da casa espírita, mas, na verdade, por que que acontece isso? Porque são as pessoas que estão lá, né? São pessoas que estão, né? O maior desafio de uma empresa é o setor de pessoas, não é a produtividade, não é financeiro, quanto gastou, não é nada disso, gente, são as pessoas. Então, assim, são as pessoas que estão dentro do centro espírita, do trabalho da Igreja Católica, do protestante, são as pessoas. Então, se são as pessoas, elas portam esse desequilíbrio do melindre, da fofoca, da intriga, da inveja, disputa do poder. Nossa, Falcone, teve eleição, você não me escolheu para ser diretora. Quando a gente tem esse pensamento, quando a gente tem esse sentimento, a gente está em desequilíbrio. É pouca coisa Quando tiver passa. o sentimento, não o negue. Converse com o sentimento. Poxa vida, a Verônica foi convidada para diretora do departamento tal. Eu estou atuante nesse departamento muito antes da Verônica chegar na FEAC. Por que que não me chamaram? Por que que não me chamar? É aí Se a tiver reflexão. dúvida, vai lá, conversa com o presidente do Conselho Deliberativo. Ou conversa com a pessoa que Não você estou tem pleiteando o referência. cargo, não, mas eu gostaria de saber por que que o meu Por nome que que até eu não hoje fui não foi chamada? chamado. Não fuja, não negue. Não Não. estou nem ligando para isso. Eu não faço Enquanto você questão. nega, você Você continua está um processo fortalecendo. doente. Tudo que eu alimento cresce e fortalece. Tem gente até que Não, deixa o trabalho por causa disso. Eu já deixa o estou trabalho. conformado, eu já estou conformado com a situação toda. Não, Estou querendo não. matar um, picar um em pedacinho. Então,
Cuidado com isso. Não põe para debaixo do tapete, não, que você vai ter que tirar Não depois. adianta. Tem que Pior. conversar, tem que falar sobre, tem que perguntar, né? E não é você fazer uma dedução, que muitas vezes a dedução sua está errônea, né? Ô, Verônica, eu trabalho com você há tanto tempo, por que que eu não fui chamada para ser sua colega de direção? Ah, Mirinha, porque você é tupletuda? Ah, Mirinha, porque... E aí a Verônica ter coragem de me dizer aquilo que eu estou precisando ouvir. Então, são as pessoas, somos nós que estamos ali, entendeu? Não tem robô, não tem extraterrestre, tem espíritos, mas os espíritos não estão nessa dimensão nossa, digo dos espíritos superiores, os espíritos que dirigem a casa, né? Então, a gente precisa muito desse enfrentamento, desse auto-enfrentamento, para que a gente extermine essa obsessão em nós. Porque se eu continuo sem falar nada, se eu continuo melindrando, se eu não quero saber o motivo, como diz o Falcone, quero pôr debaixo do tapete, como é que eu vou lidar com essas questões? Como? Como é que eu vou lidar com isso? Para lidar com isso, eu preciso ter a coragem de enfrentar. E se você, por algum motivo, descobre por você mesmo, por uma reflexão, por que que você não foi chamado para aquele cargo, por que que você não está sendo chamado para aquela tarefa, porque isso no trabalho também, gente. Se você consegue fazer essa reflexão e identificar este ponto, mude esse ponto em você. Sim. E assim, não dá para mudar da noite para o dia, gente, não existe milagre, a vida não dá saltos, né? A Mirinha, para ser uma pessoa doce, ela tem que percorrer um caminho, né? A gente já falou isso várias vezes. Tem a colega que falou comigo assim, Mirinha, você fala de você, eu adoro, porque eu sinto que eu preciso falar de mim quando você está falando de você. Mas é lógico, eu tenho que falar da Mirinha, eu vou falar do Falcone, que nem falar do Falcone é ele. Quem tem que falar da Verônica é ela. Ah, mas você expõe muito a minha vida. Vou expor de quem? Eu tenho que tomar juízo, parar de expor dos outros e expor a minha. E assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu preciso melhorar. Quem não diz que precisa melhorar, ou não acha que precisa, ou não tem a coragem que eu tenho. É simples assim. Então, a gente precisa se enfrentar, a gente precisa se melhorar. E falar de doutrina espírita não é um. Eu não sou uma expositora de tribuna que vou lá e falo. Não, eu sou a Mirinha que estou aqui, estou aprendendo. E quando eu falo essas questões que eu estou falando aqui, eu estou falando para mim. Se não for assim, não presta, não serve. Se não for assim, a Mirinha não vai melhorar nunca. E aí, se eu não vou melhorar nunca, não serve, gente. Eu costumo falar no grupo que eu coordeno, toda semana a mesma coisa. O que que você está fazendo aqui? O que que você está fazendo com a coisa que você vem aqui? Ah, não, eu vou toda terça porque eu sou espírita. E daí? E daí? Se a gente não pegar o conteúdo do livro que a gente está estudando, pegar aquilo, tirar algum aprendizado pessoal, para de ir. Para de ir, tá valendo não. Precisa de tirar. Ah, não, mas eu estou indo lá para ver como é que o que o Falcone está fazendo está certo. O que é isso, Senhor Jesus? Isso é perturbação, isso é obsessão, sutileza da obsessão. Tem que parar com isso. Então, gente, por isso que a gente tem que ter muita atenção conosco mesmo e não achar, porque eu sou espírita, porque eu falo aqui, porque eu estou lá, porque eu frequento reunião mediúnica, eu estou imune. Não estou imune, não estou. As tentações vêm. Eu, em vez de morder a língua, eu mordo a isca, como diz o benfeitor Mateus, e acabo caindo na obsessão, na As influência que tentações não vêm de fora, as tentações vêm de estão dentro na de gente. nós, pelo desequilíbrio que ainda carregamos em relação àquele assunto. Eu Exatamente. encontro uma carteira no chão. Aí, hoje ninguém mais usa carteira, é tudo cartão digital, mas no tempo que tinha carteira. Eu abro, está recheada de dinheiro. Tem o cartão pessoal da pessoa, tem documentos. Eu digo, bom, eu não roubei. Se Deus colocou no meu caminho, agora é meu.
Deus colocou no meu caminho para testar o meu nível de honestidade. Provavelmente em outras reencarnações eu já fiz maluquices nessa área. E agora está ali. Porque eu estou precisando tanto desse dinheiro. Vou devolver, vou colocar a carteira lá no correio, mas o dinheiro eu vou ficar para mim. Bom, 50% você acertou, 50% você desacertou. Está lá o telefone da pessoa, o endereço, tudo direitinho. Você que sabe. Ninguém vai saber que foi você, mas você vai saber. Oremos. Então, a tentação não é o que acontece de fora, é o que a gente ainda carrega de dentro em relação à nossa fragilidade, em relação àquele assunto. Esse espiritismo, por isso é que Mateus fala, espiritismo não é para quem quer, não é para quem aguenta. Eu E lembro o da pior é que máxima, parece é na que subida que a canela engrossa. e parece que é um imã, né, Falcone? Porque quanto mais aquilo que Eu você estou tem me lá vendo dentro, aqui num monte de cenas que nós estamos falando aqui. né, vai atraindo o que você tem dentro de si. Queridos internautas, nós não estamos empurrando goela abaixo de vocês o ponto de vista, não. Estudar esse capítulo está nos desnudando. É como se a gente estivesse olhando para dentro, porque vocês não estão na frente de Isso duas não. santas e um santo, não. Vocês estão na frente de alguém com as mesmas fragilidades, os mesmos acertos e desacertos de vocês. Quando eu citei o após a tempestade, as tempestades que estão te visitando hoje ou que te visitaram recentemente, nós já passamos por elas. E as nossas também, se não passaram, vão passar. Estamos aqui para teste. Estamos numa sala de aula. A professora tem prova que ela marca com antecedência, tem prova que ela marca 3 dias antes, tem prova que ela faz de surpresa. É a metodologia, é a pedagogia da vida. Oremos. Segue então, minha gente. Aí já encaminhando já para o final do capítulo, né? Os dois últimos parágrafos antes da psicografia são muito interessantes. Ele nos diz, ele vai dar aqui a receitinha de bolo para a gente. Tornar os ensinamentos cristãos parte da filosofia existencial diária constitui um recurso valioso para a preservação da saúde sobre quaisquer aspectos considerados. E mesmo quando se manifestam enfermidades, na condição de terapia psicológica e espiritual, capaz de manter o equilíbrio interior e a coragem para o prosseguimento da luta até o momento da vitória. Está nas nossas mãos. Nós é que podemos fazer isso tudo aí para poder para poder evitar esses processos obsessivos e as consequências disso. Desse modo, ele finaliza, deve-se envidar todo o esforço para preservar a Cita paz de isso aí, espírito, todo esforço. todo o Reconhece-se esforço. verdadeiro espírita pelo esforço que faça para vencer, para domar suas tendências inferiores em qualquer área da vida. O Ah, clima de bem-estar interior, onde se encontre. Que quem tem paz interior em qualquer lugar, porque a paz é interior e não exterior. Não vitalizar animosidades, não é botar mais lenha na fogueira. Trabalhar-se pela harmonia de consciência, sustentando-se no alimento da oração, preservando a caridade na mente, no coração e na ação, que constituem antídotos eficazes para a prevenção contra as obsessões sutis e terapia curadora quando já se encontra instalada. Então, ele mostra para a gente a enfermidade, como que ela se instala, como que ela se processa, como que ela se mantém e como a gente faz para curar e para evitar. Então, o Filomeno está sempre nos orientando e nos ajudando, que a gente possa aproveitar essas dicas dele aí na nossa vida. logo após a psicografia da página anterior, veio trazido à comunicação psicofônica por um dos médiuns da reunião, um irmão amargurado que nos narrou a seguinte experiência. Da mesma forma que as meninas fizeram aí um resumo, a Verônica, o crédito é dela, não vou pegar o crédito para mim, fez aí com muito carinho um resumo da comunicação. Então, colocou-se assim:
O irmão Wellington narra que encarou a vida física como uma viagem ao encantador país do Brasil. Do prazer. Eu lembrei daquela série que tinha na televisão quando a Mirinha era jovem. Eu não lembro, não, mas ela que me contou. Ilha da Fantasia. Você lembra da Ilha da Fantasia? Tinha aquele cotoquinho, Contou aqui. Tatu. 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 Adorava. Encarou a vida física como uma viagem ao encantador país do prazer, entregando-se ao desvario do sexo sem controle, ferindo sentimentos, traindo confiança, despedaçando esperança. Diz ainda que era arrogante e vulgar. Palavras dele, abre aspas, viajei pelas emoções alheias como um caníbal, é canibal, né, que fala, né? Canibal. Uhum. Canibal que se compraz no sofrimento da sua vítima. Com a desencarnação, deparou-se com um adversário que lhe impunha seus impulsos inferiores. Quer dizer, ele tinha um sócio nas experiências que fazia, ele tinha um sócio invisível. Só aí ele deu conta que, enquanto explorava, era também explorado por perverso verdugo que o empurrava para o fosso mais pestilento que existia. Ele afirma que colheu os espinhos e os frutos amargos da sementeira do desespero. Um espírito que viveu para a ilusão e a realidade o surpreendeu. Wellington sabe que merece tudo o que estará passando e, sendo informado de que necessitará de uma nova encarnação para refazer o caminho, sabe que a estrada será íngreme e áspera. Naquilo em que nós falimos hoje, amanhã reencarnaremos para ajustar isso. Da mesma forma, usando aí o exemplo da nossa professora Verônica, se o aluno, ao longo do ano, não atinge nota em determinada matéria, em determinada disciplina, se já estiver num nível superior, ele vai ter que repetir aquela disciplina. Mas se estiver no nível fundamental, tem que repetir o ano letivo todo. Então, o Wellington sabe que merece o que está passando. E, sendo informado de que necessitará de uma nova encarnação, para refazer o caminho, sabe que a estrada será íngreme e áspera. Porque, olha só, gente, se ele foi um explorador do sexo alheio, se ele tinha relações como se fosse um canibal comendo carne humana, o que acontece? Junto com isso, teve envolvimento financeiro, teve envolvimento emocional, ele criou expectativas em outras pessoas, ele prometeu o céu para poder conseguir transar, para poder conseguir ter a relação sexual, e não deu nem o inferno. Então, não foi só na área do sexo que ele faliu. Ele criou esperanças. Tu te tornas eternamente o responsável por tudo aquilo que cativa, Falcone. Põe juízo nessa sua vida. Afina a sua orquestra, músico de Deus. Tocar com violão desafinado, com a clarineta desafinada, vai sair só nota dissonante. Então, nós já temos certeza disso. Quando lesamos uma pessoa na área do sexo, ou quando nos lesamos na área do sexo, não é só o sexo. Tem um monte de outras emoções nos bastidores. Convidado para... onde é que eu tenho que pedir aqui? É o último parágrafo. E Convidado. o Wellington sabe que merece tudo o que está passando e, sendo informado de que necessitará de uma nova encarnação para refazer o caminho, sabe que a estrada será íngreme e áspera. Vai ter pedra no caminho. Lembra do poeta brasileiro? Havia uma pedra no caminho. E aí? Convidado para prestar esse depoimento, ele diz que a sua intenção, quer dizer, por que ele está comunicando? A sua intenção, ao dar a comunicação e dar o seu depoimento, é advertir-nos quanto à nossa vivência na carne. E finaliza, abre aspas, se a minha experiência servir de alguma forma para alertar algum entre os que me ouvem,
terei logrado um fascículo de luz para tornar minha noite sombria menos sombria. Fecha aspas. O assunto é delicado. Seria muito fácil falar. Há pessoas que estão precisando de ouvir esse estudo. Não, é o Falcone que está precisando de ouvir esse estudo. Nos meus 69 anos dessa encarnação, 58 de doutrina espírita, a minha responsabilidade é muito grande. Porque já abordei esse tema N vezes em palestras. Então, se eu criar expectativa em outras pessoas e nem chegar aos finalmente, mas não for correto na palavra e deixar a criatura, se ela alimentar esperanças por parte dela, é problema dela. Eu não tenho como controlar. Você não tem como controlar sentimento alheio. Mas se você vai cozinhando em fogo brando para ver no que vai dar, pode dar angu de caroço, como dizem os antigos. Muita prudência. A área do sexo é para todos nós um terreno que precisamos reorganizar as nossas forças. Se as palavras da Verônica, da Mirinha, minha, se as palavras do Filomeno, se as palavras do Espírito Wellington puderem ajudar você, aproveita, porque eu, na aula de hoje, coloquei as barbas de molho e revi aqui dentro comigo mesmo, com os meus neurônios, um monte de coisas que eu preciso de melhorar a minha nota nos dias atuais. Nos dias atuais. É delicado? É. Mas nem por isso é impossível. Nem por isso é impossível. Por quê? Eu não estou competindo com São Francisco de Assis nem com a irmã Clara. Eu estou competindo comigo mesmo. A Mirinha está competindo com ela, a Verônica está competindo com ela. Você está competindo com você. Se tiver a oportunidade, leia Após a Tempestade. Creio que vai ajudar a melhorar muito sobre o tema de hoje. Próxima semana, quer dizer, ano que vem, autoconsciência e autoobsessão. Agora já não precisa mais de espírito nenhum estar me obsediando, não. Eu mesmo estou pondo fogo em mim. Estou riscando fogo e pondo fogo em mim. Autoconsciência e autoobsessão. Volto a dizer o que eu disse no final, no princípio. Se você ainda acha que pular 7 ondinhas vai mudar a sua vida, pule 14. Se você ainda acha que mudar a roupa do vestuário vai mudar a sua vida física, financeira, emocional, sexual, afetiva, cuidado e muda com prudência. Se você ainda acredita que colocar semente de romã na carteira, no bolso, vai trazer dinheiro, não põe 6, não, põe 12. Mas lembre-se também da proposta de Allan Kardec. Merece ser chamado espírita aquele que é hoje melhor do que foi ontem. Verônica Mirinha, suas palavras finais para que possamos encerrar. Agradecendo a companhia dos internautas durante esse ano de 2023. Foi sempre um estímulo muito grande para a gente dar continuidade a esse trabalho, que nos alegra tanto. E desejamos aí que 2024 venha com muitas luzes de trabalho, de dedicação, de estudo, que nós possamos perseverar. Juntos somos mais fortes e podemos. Até a próxima semana. Muito bem, gente. Finalizando o ano, né? E vamos para outro, sucessivamente. Sem nada de mistério, viu? Com mais bagagem, porque a gente passou um ano aqui estudando, com mais recursos. 52 encontros em 52 a 56. Quantas semanas tem um ano? 52, não é isso? Assim não Acho sei. que é. Só sei, gente, que vamos com mais juízo e vamos aplicar o juízo e vamos fazer o que a gente puder para melhorar a gente mesmo, para desapegar dos familiares, para amar com liberdade, libertando o outro,
que a semana que vem eu vou te falar uma paulada do Filomena aqui, que eu nem vou vir a semana que vem. Ah, é? Tá bom. Não, porque eu não sei se vocês sabem o que que é autoconsciência, auto-obsessão. Mirinha, é você para você mesmo. Ó, você está falando que não venha na próximo encontro. Está lá, 642. O homem é responsável pelo mal que faz, não só pelo mal que faz, como pelo bem que deixa de fazer e pelo mal que disso advém. Então, omissão não conserta nada, não. Eu, se fosse você, vinha, hein? Eu não vou vir, não, sabe por quê, gente? Esse negócio aqui vai puxar a minha orelha. Aí, Olha, botando para baixo do tapete, Falcone. ai, meu Vai, Deus. vai pôr. Nós não vamos debaixo do tapete, vai. E não tem jeito, nós precisamos vir. E muito obrigada, gente, muito obrigada. Cada pessoa que eu encontro, outro dia encontrei com uma pessoa, achei tão interessante. Posso te dar um abraço? Eu falei, é, pode, assim, nunca tinha visto a pessoa na minha frente. Queria me dar um abraço. Porque Ela assim, está repetitiva, a Verônica, ela contou isso semana passada. eu contei. Também. Não, não contei isso, não. Negócio de abraço, contei, Verônica? Acho Não. que você Eu contou. falei que a pessoa queria Queria vir Hum. falar. O que que é, Verônica? Conta aí, Que Verônica. queria tomar um café com você. Queria tomar café comigo. Essa nossa queria me dar um abraço. Falei, pode, mas eu não entendi muito bem, porque a pessoa, em vez de falar assim, eu te vejo no YouTube, posso te dar um abraço? Aí eu ia entender. Mas eu não entendi, posso te dar um abraço? Falei, pode. Eu sou uma pessoa de dois extremos. Ou as pessoas me amam muito ou me odeiam muito. Então, Eu assim, eu sei falei, será? disso, eu sei disso. Fica quieto, Falcone. Será que ela quer fazer as pazes comigo com alguma coisa que eu fizer? Porque, como diz o Falcone, eu já estou esquecendo algumas coisas. Será que tá qual extremo que essa dona tá? Aí ela falou: Eu te vejo no YouTube, mas eu te amo, porque você é engraçada. Eu falei: Graças a Deus, abraça aqui, minha filha de Jesus. Ela é do extremo de cima. Então, muito obrigada. Vem falar comigo mesmo, vem dar abraço, vem elogiar, porque a gente vive disso. Deixa eu falar, esse estudo aqui não faz nada para ninguém a não ser para nós mesmos. Escuta o que eu estou falando com vocês. É isso aí. Nesses anos nós melhoramos muito. Eu, Mirinha, sou outra pessoa. Tá aí mais gente me amando do que me odiando. Um beijo, bom ano novo para vocês, tudo de bom, tá? 52 semanas mesmo, Falcone. O 52. ano. É, Hum. eu fiz a conta aqui também. Muito bem. Quem acompanha as nossas atividades na FEAC há muito tempo sabe que Natal, a FEAC teve reunião normalmente. Ano Novo vai ter reunião. Quem fala segunda-feira próxima é você, né, Verônica? Dia Sou 2. eu. Dia Dia 2 ou primeiro. dia primeiro? Dia primeiro. Primeiro. É a Verônica que fala, mas nós estaremos lá e a vida continua. A vida continua. O calendário é apenas um ajuste matemático feito pelos homens para poder ter como mensurar, como medir o tempo, certo? E quem acompanha sabe que na última reunião do ano, né, eu sempre canto a música Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito juízo para todos, saúde, trabalho e dever. É o que eu desejo para você neste ano que se inicia, segundo o calendário do nosso Ocidente, que possam ser 366, porque o ano é bissexto, Sexto. 366 oportunidades de melhorarmos a nós mesmos. Falcone, como é que eu faço? Leia Santo Agostinho lá na parte final do Livro dos Espíritos. Faça como eu fazia quando estava encarnado. Toda noite, antes de dormir, repassava o meu dia. Lê lá, questão 1019, não é isso? 919. 1919. 919, questão 919 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, agradecendo sempre a essa espiritualidade amiga, a vocês que estão nos acompanhando, que já acompanharam, que estão começando agora,
Está tudo gravado, disponibilizado, 5 livros já. Nós já estamos no 5º livro e depois nós temos que ir lembrando o pessoal do 6º livro. Está aí na sua mão, Verônica, o 6º livro? Não, não. Não. Então, no ano que vem, Vai ser? o ano que vem, É o que vai ser? está aí com você? Chega perto da câmera, aí. Pronto. Entre dois mundos. Aí. Dois mundos. Esse é o próximo livro do Manel Filomeno de Miranda que nós vamos estudar. E não é Bom, essa capa, né, gente? Que isso aqui é velho. esse aí foi o rascunho, como diz o outro. Foi. Vamos fazer a nossa prece, então, agradecendo e dizendo: Deus de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo, espíritos bons que nos assistem e protegem, agradecendo a fluidificação das águas, os passes e tratamentos que recebemos durante este encontro da noite de hoje, rogamos bênçãos em favor de toda a humanidade. Que o ano seja novo, de novas oportunidades, de novos compromissos, de novas propostas, de novos equilíbrios para todos os habitantes do planeta Terra, independente da religião, independente do país, da tribo, da nação, que as bênçãos continuem a verter em favor do equilíbrio e que os homens e mulheres com responsabilidades políticas e administrativas possam cada vez mais estarem vinculados ao compromisso social. Dando graças e agradecendo por tudo, encerramos o nosso encontro desta noite, prometendo perseverar, voltarmos na semana que vem, que já é ano novo. Obrigado, obrigado, obrigado. Pela sua presença, muito obrigado. Ajuda a divulgar, beba a sua água que já está fluidificada e vamos em frente. Até, de repente, se Deus quiser e Ele quer.